Olá, pessoal querido. Aqui estamos nós outra vez, longe, mas nem tanto, né? Nós estamos aqui nos Estados Unidos hoje, os irmãos já saíram para o retiro, eu fiquei aqui sozinho na casa para fazer essa gravação para vocês e a gente então está aproveitando essa maravilhosa oportunidade, né, que a tecnologia está nos dando. Graças ao Senhor, a tecnologia ela é muito usada para as coisas do maligno, vamos usá-la para as coisas do Senhor, amém? Nós estamos aqui hoje na continuação do mesmo tema, né? Já na terceira parte desse tema que tem a ver com a questão dos desastres, né? Nós entendemos que era propício trazer esse tema agora, em função até dos muitos sofrimentos dos irmãos lá no Rio Grande do Sul, né, de todo o povo gaúcho, e nós estamos procurando transmitir aquilo que a gente aprendeu com esse irmão aqui. Eu já indiquei para vocês esse livro do David Paulson, né? Nós estamos procurando aproveitar essa necessidade e compartilhar isso que eu li tem alguns anos e acho assim que foi muito esclarecedor para mim. Bom, nós estamos na nossa terceira parte. Hoje nós temos que fazer mais uma pergunta, um pouco diferente das anteriores. A pergunta é: nós merecemos desastres? O caráter de Deus aponta na direção de alguma coisa desse tipo? Como é que é o Deus nas Escrituras com relação à humanidade pecaminosa? Nós vamos ver aqui três aspectos. O primeiro aspecto é que Deus, nós todos sabemos, Deus é muito paciente. Deus é tardio em se irar, né? Até com aquela raça que vivia de maneira muito ímpia na região de Canaã, Deus deu ainda para eles, não me lembro quantas gerações ele falou que ainda ia dar para eles lá. Então, só que isso entra muito fácil na nossa mente, e o outro aspecto, geralmente, ele é meio ignorado, que é o aspecto de que Deus é muito, muito irado. Na verdade, o que Deus nos ensina é que é bom não estar na frente dele, se ele estiver zangado, não é? E isso não é uma coisa temperamental, como a gente vai ver hoje. Mas a palavra de Deus diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nós aprendemos na Bíblia que tem coisas que deixam Deus extremamente indignado, principalmente aquelas coisas que são abominação para ele. Nós vemos com muita intensidade nas Escrituras como Deus abomina a confusão entre os gêneros, né? A confusão entre macho e fêmea. Deus os fez diferentes, Deus fez com papéis diferentes, Deus fez com responsabilidades diferentes, inclusive faz questão que se vistam com vestimentas diferentes e que tenham toda a aparência, inclusive do cabelo, que demonstre essa diferença. Quando Deus fez homem e mulher, Deus diz que era bom. Então, aquilo que distorce essa realidade gera muita indignação em Deus. Outra coisa, por exemplo, que nós podemos lembrar, que em Provérbios, Deus fala de 6 coisas que sua alma aborrece, mas tem uma que sua alma abomina. Vejam só isso. Em Provérbios 6,16 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue. Veja só, está na lista das coisas que Deus aborrece.
mãos que derramam sangue inocente. Também coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Todas essas coisas estão na lista daquilo que Deus aborrece. Agora veja o que Deus abomina, que sua alma abomina, mais que aborrece. O que semeia contendas entre irmãos. Então, a palavra de Deus está cheia de textos mostrando essas duas realidades, que parece um paralelo, é quase como se fosse um paralelo, né? Há um outro paralelo também, muito importante, que mostra como Deus abençoa e Deus também amaldiçoa. Isso está bastante claro nas Escrituras. A gente pode se perguntar, é amável isso? Um Deus que amaldiçoa está sendo amável? Mas vamos às Escrituras e conhecer ao nosso Senhor assim como Ele é. Amém? Então fala nas Escrituras, por exemplo, em Deuteronômios 28, Deus fala das maldições da desobediência. Amós 6,8 também fala de maldição. Isaías 61, versículo 8, fala como Deus amaldiçoa o roubo. Um terceiro paralelo que a gente vê nas Escrituras é que Deus ama. E como é bom lembrar que Deus ama. Mas gostamos de fugir da verdade de que Deus também odeia. Na verdade, nas Escrituras existem cerca de 30 referências de cada uma, tá? Aproximadamente 30 referências a respeito do amor de Deus e a respeito de quando Deus odeia. Nós temos uma frase muito comum hoje em dia, né, que é: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Se a gente começar a ver a abundância de textos que tem sobre esse assunto, a gente pode acabar se surpreendendo, porque essa afirmação, ela não é bíblica. Nós podemos ousar dizer, em base das Escrituras, que Deus chega um momento que Ele odeia o próprio pecador. Mais do que isso, nós vemos mais um paralelo, e aí vamos chegando perto do nosso tema, né? O paralelo que é o fato de que Deus cura, Deus levanta, Deus restaura, mas também destrói. E Deus destrói não apenas coisas, Deus destrói pessoas, Deus destrói vidas. Você está assustado? Porque nós vamos continuar falando do Deus que está nas Escrituras. Nossas Escrituras nos mostram uma visão equilibrada de Deus. E nós vemos inúmeras situações nas Escrituras onde Deus matou muita gente. Inclusive no Novo Testamento, vocês lembram, né? Aquele casalzinho que quis mentir, mentiu para a igreja. Deus disse: não foi para a igreja que você mentiu para o Espírito Santo. E eles caíram fulminados. Será que quereríamos ter o poder de Deus que a igreja primitiva teve para isso aí também? É uma boa pergunta para nos fazermos, né? Revisando então essa primeira parte, nós estivemos vendo aqui como Deus é tardio em se irar, demora para se irar, mas Ele se ira. Nós vimos como Deus abençoa, nós vimos também como Deus amaldiçoa. Nós vimos que Deus ama, mas vimos que a palavra de Deus também mostra que Deus odeia. E nós vimos que Deus edifica, constrói, mas também destrói, e destrói vidas, e mata pessoas. Penso que nós temos que entender que a Bíblia nos dá uma posição, nos dá uma visão
equilibrada da pessoa do Senhor. Né? Alguém até podia perguntar, mas isso aí não parece um Deus temperamental, um Deus esquizofrênico? Tipo assim, é uma soma de bom e de mal. Às vezes ele é bom, às vezes ele é mal. É isso que você está querendo dizer? Né? E de maneira nenhuma, não. O que nos dificulta entender essas questões é o fato da perspectiva de amor que a gente tem na mente, né? E como é que a gente resolve essa coisa toda? Como é que a gente pode ter uma visão de Deus que não nos seja estranha para com o fato de que a Bíblia fala que Deus é amor, né? E para poder entender isso, nós precisamos entender que Deus é bom. Isso é o básico, isso é o fundamental para entender. Deus é bom. Quando o jovem rico perguntou para Jesus, chamou ele de bom mestre, Jesus, por que tu me chamas de bom? Não tem nenhum que seja bom a não ser Deus. Somente Deus é bom. Então nós precisamos começar por aí. Nós precisamos começar com o fato de que Deus é bom e Deus é bom sempre, sempre bom. Não, se nós ignorarmos esses aspectos que nós vimos antes, nós vamos encontrar explicações que não estão conforme as Escrituras. Amém? Então vamos seguir a partir daqui. A nossa dificuldade maior com esse assunto, eu penso que ela está no fato de que nós nunca conhecemos, nunca convivemos com alguém que fosse completamente bom. Alguém totalmente bom. Nós não conhecemos. Então nós só convivemos com misturas, né, de gente que tem coisas boas e coisas ruins. Então fica difícil para nós entendermos uma pessoa que é completamente boa. Além de nós não termos nunca conhecido assim uma pessoa completamente boa, perfeita na bondade, nós precisamos lembrar que assim a bondade de Deus, ela está muito acima dos nossos pensamentos, muito acima dos nossos conceitos, né? Eu diria da seguinte maneira: Deus é tão bom, que ele é compelido a odiar o mal. Deus é compelido a amaldiçoar e a destruir tudo aquilo que não está conforme a bondade dele. Nós vemos esse exemplo no dilúvio. Lá no dilúvio está claro, né? E havia dois motivos para o dilúvio que foram apresentados ali por Deus. Um era a questão das relações pervertidas e outro era a questão da violência que havia na terra. Isso indignava tanto a Deus a ponto dele ele ter se arrependido de ter criado a raça humana. Menos mal que havia um homem bom, né? E havia Noé e sua família, e Deus assim se animou a recomeçar tudo outra vez através daquela família, né? Mas a verdade é que hoje o que é bom, a palavra bom perdeu o seu sentido. O sentido mais próprio da palavra bom é o sentido de justo. E Deus é bom porque tudo que ele faz é correto. A gente não pode suborná-lo, a gente não pode manipulá-lo, né? A gente não pode corrompê-lo, porque ele só pode fazer o que é justo e por isso ele é bom. Deus não pode quebrar promessas e não pode mentir.
todas essas coisas são contrárias à natureza de Deus. Então, o que nós vemos nas Escrituras? Nós vemos um Deus que precisa punir. Eu acho que eu posso dar um exemplo que ajude todos a compreender um pouco melhor, né? Nós mesmos, que somos impuros, que somos maus, que pecamos, que fazemos o mal, muitas vezes até inadvertidamente, né? Mas fazemos o mal durante a nossa vida, nós mesmos detestamos a impunidade. Se a gente vê, eu me lembro, eu sempre gostava muito de ver filmes com situações de tribunal, né, de julgamento. A gente fica com aquela bronca quando um criminoso está escapando de pagar o crime, ou quando um juiz se vende, né? Esse juiz é mau. O juiz que não faz o que é correto, que não faz o que é justo, ele está sendo mau. E nós acabamos querendo um Deus assim, um Deus que abrace a impunidade em nome do amor. Em nome do amor, ele não reaja à maldade do homem. Mas o que nós vemos nas Escrituras é que, porque Deus é justo, ele jamais deixará nenhum ato mal sem punição. Jamais. Agora, a nossa dificuldade para entender Deus também tem a ver com a autojustiça, que é muito inerente a nós, né? A raça humana. A gente sempre pensa que, pergunta tipo assim, por que Deus não elimina todos os malvados, todos os que fazem o mal, Deus deveria de eliminar, né? Porque a gente sempre pensa que os malvados são os outros. Então fica aquele pensamento, Deus termina com todos os malvados e nós vamos poder viver em paz. E isso faz parte da nossa cegueira, né? Talvez a pergunta mais correta, quando a gente entende a ofensa do pecado ao nosso Deus justo, a pergunta tinha que se inverter. A pergunta, na verdade, a pergunta correta é: por que existem tão poucos desastres? Essa é a pergunta. Por que nos desastres tão pouca gente é morta? Muitos não são. Mas basta a gente dar uma examinada rápida com coisa que aconteceu muito recentemente na Terra toda, né? E pessoas que se consideram boas, pessoas consideradas como boas pela sociedade, e uma grande massa da sociedade no mundo inteiro preferiu arriscar a vida de crianças no experimento de uma medicação que não estava debaixo dos parâmetros científicos históricos. Acho que você sabe do que eu estou falando, né? E a própria bula do fabricante mostrava como o risco qualquer de uma criança aumentava muito usando aquela medicação. O risco de ser atingido sem a medicação, ser atingido pela enfermidade, o risco era muito menor do que os riscos que poderiam ser efeito colateral do uso da medicação. E isso estava na bula, para qualquer um ver. Mas quem quer saber de bula? Ninguém está preocupado. Ah, lá eu vou examinar se isso faz mal às crianças ou não. Então, uma geração malvada, uma geração covarde, preferiu arriscar as crianças pensando em salvar os adultos. E nós que cremos em um Deus que é bom, nós cremos que Ele é justo. E nós cremos que tudo aquilo que Ele
permite acontecer tem a ver com a bondade dele e com a justiça dele. E Deus não pode deixar de lado o pecado. Deus não pode esquecê-lo simplesmente. Na verdade, não existe como a pessoa se livrar do castigo, a menos que alguém pague. A menos que alguém pague pelo que ele fez. E é essa a justiça de Deus. A justiça de Deus inclui o seu ódio, não apenas ao pecado, mas ao pecador, e inclui o seu amor pelo próprio pecador que ele odeia ali no pecado. E essa percepção da verdade deve, mais uma vez, nos encher de gozo pelas misericórdias e pela bondade do Senhor. Uma das coisas que tem me edificado bastante nesses últimos dias é ainda continuar assistindo alguns vídeos curtos com notícias e com mensagens de irmãos lá do Rio Grande do Sul. Como hoje eu assisti um vídeo do Ion, e ele mostra assim com muita alegria como o Senhor está mostrando a face dele no meio de todas aquelas atrocidades. Então, irmãos, não rejeitemos aquilo que vem do caráter do Senhor. Amemos ao Senhor assim como Ele é, porque assim como Ele é amável. Alguém, no fim, chega e pergunta como é que um Deus de amor pode lançar milhões de pessoas no lago de fogo para a perdição eterna. Como é que Deus pode fazer isso? Esse Deus, hoje, ele é rejeitado na sociedade, ele é odiado. E os próprios pregadores do Evangelho procuram evitar falar dessa face de Deus, muitas vezes porque querem mais agradar os ouvintes. Né? Então, amemos ao nosso Deus assim como Ele é. Que o Senhor Deus, nosso Senhor, dê a cada um de vocês um tempo cheio da sua presença, nesse fim de semana, junto com a família, junto com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, queridos.